dessa reflexão, o texto que se encontra em Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 25. Lucas, capítulo 15, verso 25, que diz: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é teu, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, nós estamos vivendo nesse tempo de oração que muitas vezes Deus tem falado comigo a respeito de algo que tem sido superficial no nosso meio, de nós verdadeiramente dizermos que sentimos a presença de Deus enquanto essa presença não mexeu conosco, enquanto nós verdadeiramente não sentimos. E aí o nosso tema é: você tem desfrutado da presença do Pai? Nós temos aqui uma sequência de parábolas. Claro que aqui não dá tempo para expor o texto, mas nós temos 3 parábolas bem interessantes, né? Que é a parábola das ovelhas perdidas, da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e também, por fim, a parábola do filho pródigo. E é interessante que todas elas, Jesus fala de arrependimento, né? E o que nos deixa mais felizes é porque a parte que geralmente ela sentiu, ou a parte que foi ofendida, foi exatamente essa parte que se dispôs a ir atrás, que se dispôs a estar perdoando. Jesus fecha aqui essa sequência de parábolas, né? Trazendo algo que está assim quase que, digamos que, inesperado, né? Pois ele mostra aqui que o filho mais velho não entendeu aquilo que estava acontecendo. Então, a partir do filho mais velho, para trazer ali a condição real daqueles escribas e fariseus que estavam vivendo, que não, apesar de conhecerem da lei, apesar de conhecerem a respeito do Messias, mas eles não o receberam como seu Salvador, como seu Senhor, pois não quiseram ali receber a Cristo. E em João, no capítulo 1, o verso 12, o Senhor nos diz ali: ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, esses homens, escribas e fariseus, a quem Jesus estava tratando ali, não receberam ali o próprio Salvador, o dono da vida. E aí nós queríamos usar esse episódio, irmãos, para que nós possamos entender que nós precisamos desfrutar dessa presença, irmãos. Isso não pode ser superficial. Nós precisamos buscar essa presença com todas as nossas forças, para que verdadeiramente, ao abrirmos a nossa boca, nós falemos diretamente com o Senhor. Ao agirmos, nós sejamos usados pelo Senhor, para que nós possamos verdadeiramente ser dirigidos pelo Senhor. E só assim é que nós podemos verdadeiramente, desfrutando dessa presença, é que nós podemos passar essa graça, esse poder, né? Essa presença que é tão maravilhosa, que às vezes a gente não sabe porque a gente chora, porque se quebranta todo, mas é a presença de Deus que nós precisamos ir em busca ardentemente. E essa parábola mostra 2 filhos aqui, um que foi, o outro que ficou, um que fez o que estava errado, né? O filho que era o mais novo, ele
viajou, foi embora, gastou as suas fortunas, né? Que na verdade nem era dele, era do pai, mas cabia por herança, mas isso não era real, isso não era normal acontecer. O filho pedia a sua herança enquanto o pai estava vivo. Então, o filho, ele mais novo, a partir das muitas provações que ele passou, ele tinha algo na sua mente, no seu ser, no seu coração. Ele sabia o pai que tinha. Ele conhecia verdadeiramente o seu pai. E ele foi, depois de ter gastado tudo, ele sabia que se voltasse à casa do pai, até mesmo ele armou o seu discurso para voltar para a casa do pai, né? E vou dizer que eu pequei, né? Diante de Deus e diante do pai, né? E eu me arrependo. Então ele voltou ali para a casa do pai, porque ele sabia que ali ele acharia guarida. Ele já ia disposto até a ser recebido como um dos empregados do pai. Mas ele conhecia o seu pai. Já o filho que ficou, irmão, apesar de nunca ter se afastado da casa do pai, apesar de nunca ter gastado com as coisas mundanas, nunca ter abraçado o mundo, mas ele nunca havia nem desfrutado das pessoas e nem da presença do pai, daquilo que o pai lhe oferecia, né? Ele nunca foi embora da casa do pai, mas não conhecia, não tinha intimidade, irmãos. E eu digo aqui na nossa igreja, aqui no nosso humilde campo, eu digo, irmãos, no dia que nós pudermos, no dia que nós verdadeiramente conhecermos o pai que nós temos, essa igreja não tem quem segure ela. Porque, irmãos, nós temos um pai que é poderoso, um pai que zela por nós, um pai que não dorme, um pai que cuida de nós enquanto nós dormimos. É esse pai que nós precisamos sentir, essa presença, irmãos. O filho mostra, o mais velho, mostra que aqui nas suas atitudes, que não verdadeiramente, apesar de estar perto do pai, nunca desfrutou da presença dele. Quantos de nós, irmãos, quantos no nosso meio, o Senhor está ali, irmãos, porque a palavra de Deus diz que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. Deus está ali, mas tem gente que nunca experimentou dessa experiência, nunca desfrutou disso. Eu, quando vendedor, eu atendia um cliente e ele, sempre eu fui assim, bem extrovertido e graças a Deus, apesar das lutas, sempre eu fui feliz assim, né? E o cliente me dizia, olha, Idenildo, rapaz, eu sou crente há tantos anos, mas eu não tenho essa alegria que você tem, não. Eu disse, misericórdia, Senhor. Porque o crente, esse é um dos estágios mais difíceis para o crente, irmãos. É quando ele não sente a presença de Deus. Ah, mas como é que você vai ser guiado? Como é que você vai ser dirigido? Para onde você vai andar, irmãos? Quando a gente não sente a presença do Pai, irmãos, é como aquela música que diz que é uma folha seca caída no chão e vai para onde o vento levar, né? Então nós precisamos sentir, irmãos, a presença do Pai. Aqui nós vemos alguns dos que passaram por lutas, tribulações, e por causa dessas tribulações eles tiveram dificuldades. O salmista, no Salmo 42, o verso 11, ele vai dizer, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eles estavam passando numa situação difícil, irmãos, e aqui eu aprendo que mesmo em situações difíceis, mesmo em que você não esteja sentindo essa presença, mas nós devemos buscá-la incessantemente, irmãos. Billy Graham disse que a gente devia buscar a Deus, orar a Deus, até que nós nos tornemos amigos de Deus. Nós precisamos, irmãos, essa é a locomotiva do crente, a presença de Deus. Precisamos dela. Nesse salmo, irmãos, nós podemos entender que aqui, no Salmo 42, claramente o salmista estava sofrendo. Ele não estava sentindo essa presença do Senhor na sua vida.
Outro momento que eu vejo também de grandes homens, servos do Senhor, foi a vida de Jó. Jó, ele sabia que não estava em pecado diante do Senhor, mas ele passou por grandes tribulações. Nós não precisamos contar para os irmãos. Mas ele, em dados momentos, ele não entendia o que estava acontecendo e não conseguia ouvir a voz de Deus diante da sua situação. E aí a gente sabe que era costumeiro se entender se a pessoa tivesse com uma enfermidade, era resultado de pecado. Jó tinha convicção de que não estava diante do Senhor. Ele era tão cuidadoso que os filhos faziam as festas, depois das festas ele ia oferecer sacrifício ao Senhor, porque podia ser que os filhos tivessem pecado. Mas Jó, por alguns momentos, não conseguia ouvir a voz de Deus diante das situações. Nós lembramos também do servo Moisés, né? Moisés, ele tinha tido muitas e muitas experiências com o Senhor, mas teve um momento em que o povo sempre foi rebelde, o que hoje não acontece, né, irmão? Muito rebelde o povo, aí Deus se irritou com o povo e disse: Moisés, eu não vou mais com esse povo, não. E Êxodo 33, verso 3 diz: porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Mas Moisés sabia quem era o Pai. Ele já havia desfrutado por diversos momentos a presença do Pai. Ele tinha aqueles momentos ali de oração ali, quando ele subia o monte e passava alguns minutos, 40 dias, né? Diante da presença do Pai. E ele sabia quem era o Pai. E ele não abria mão dessa presença. Aí Moisés, no mesmo texto aí de Êxodo 33, versículo 15, ele disse: olha, Deus até disse assim: eu vou mandar um anjo. Fosse no tempo de hoje, a igreja pegava fogo e falava em mistério e aquele movimento todo. Vou mandar um anjo, Moisés. Mas aí Moisés não se contentou com o anjo. Moisés queria era a presença, irmãos. Queria era a presença de Deus. Aí Moisés diz em Êxodo 33, verso 15: se tu mesmo, olha, irmão, se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Esse homem havia desfrutado, ele desfrutava dessa presença, irmãos. Quantas vezes a nossa luta diária, irmãos, e nós incorremos nesse erro constantemente, porque os afazeres nossos, e principalmente quando o cara é um missionário, né? Os missionários vão saber cobrar o escanteio, correr e fazer o gol de cabeça. Tudo é o missionário. Aqui na igreja, até a ornamentação da igreja tem que ser eu que faça, né? Mas aí está mudando. Então, nós precisamos dessa presença, nós precisamos dessa direção. Desfrutar da presença de Deus, irmãos, é aproveitar todos os momentos que Ele nos proporciona. Sabe? Em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 26, Davi demonstra essa intimidade que ele tinha com o Senhor, confiando nele profundamente, e ali ele enfrenta aquele gigante, né? E o texto vai dizer, Davi diz que quem é esse incircunciso? Né? Ele já chega assim, porque Davi foi levar um lanche ali para os irmãos e um presente para o rei, mas quando viu aquele movimento, ele disse: oxe, que negócio é esse aí? Quem é esse incircunciso filisteu aí para afrontar o exército do Deus vivo? Porque ele sabia o Deus que ele servia. Parece que esse povo, o exército de Deus, estava esquecido do Deus que servia. E quando o gigante desafiava, todo mundo corria. Mas Davi não foi assim. E aí, Davi vai continuar dizendo para nós, né? Quando ele chega, se depara com esse gigante que era talvez 3 vezes maior aí do que o seu tamanho. Então, Davi, quando é interrogado ali, por acaso eu sou um cão morto, não sei o quê. E então Davi diz: olha, Davi, porém, lhe respondeu, verso 45 de 1 Samuel 17: tu vens a mim com espada,
com lança e com escudo. Ai, irmãos, esse texto aqui eu não me aguento, não. Porém, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você está afrontando. Davi não ia pelas suas próprias forças, mas ele ia pelo Senhor. E só quem tem intimidade com o Senhor, irmãos, é que faz um negócio desse. O cabo enfrentar um guerreiro sem antes nunca ter ido por ele, era até de menor, porque ele nem havia sido alistado no exército ainda. Mas ele tinha essa confiança nesse Deus que ele servia. Davi conhecia quem era o seu Deus. E o que dizer então do Daniel, né, que ele resolveu não se contaminar com as iguarias do rei. Mas em um dado momento, irmãos, no capítulo 2 do livro de Daniel, Nabucodonosor teve um sonho. E aí ele chama os magos e quer não somente a interpretação do sonho, mas ele quer também o que ele sonhou. Aí a coisa complicou, porque os magos disseram, mas é impossível. É impossível. Ele disse, olha, se vocês não me trouxerem o sonho e a interpretação, eu vou matar todo mundo. Todos os magos. Daniel estava nesse meio. Mas Daniel tinha um negócio esquisito com Deus, irmão. Daniel amava o seu Deus, ele sabia o Deus que ele servia, irmãos. Ele tinha intimidade, né, com o seu Deus. E quando Daniel soube dessa história, foi lá e pediu ao rei, né, que lhe desse mais um tempo para que ele voltasse e trouxesse ali a resposta. Irmão, ele não disse assim, eu vou ver se Deus fala comigo, não. Ele disse, aguarde só um tempo aí. E depois que ele falou com o rei, ele foi e chamou os seus 3 amigos e oraram ao Senhor. Vê a resposta de oração, vê a necessidade de nós termos essa intimidade, de termos essa busca, de termos essa convicção no Deus que nós servimos. Aí Daniel foi lá e junto com seus amigos, eles oraram. E Deus enviou a resposta, irmãos. E no capítulo 2, o versículo 27, aí Daniel respondeu na presença do rei e disse, o mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhadores lhe podem revelar. Vê que era coisa praticamente impossível. Mas o verso 28, irmãos, o verso 28 é da gente entrar no mistério, é da gente dar glória a Deus, da gente pular. Ele diz, mas há um Deus no céu, o qual revela mistério. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de suceder nos últimos dias. E o teu sonho e as visões que tiveste na tua cama são estas. E ele despacha assim todo o sonho do rei e a sua interpretação. Isso só obtém quem verdadeiramente tem desfrutado dessa presença. E aí eu quero trazer para todos nós aqui, irmãos, essa necessidade de nós desfrutarmos dessa presença. Olha, se você ainda não sentiu isso, você se apresente diante do altar do Senhor, mas primeiro tire as impurezas do altar, né? Limpe aquilo que está sujo, talvez como na oração inicial, os pecados ocultos, né? Peça ao Senhor, Senhor, revele. Eu quero me tornar puro, eu quero me santificar, eu quero desfrutar dessa tua presença. Então, limpe-se primeiro e se apresente diante da presença de Deus e diz, Senhor, eu quero sentir essa presença. Eu quero sentir essa presença que foi falada nessa manhã. Eu quero saber de que o que eu estou falando é algo que vem do céu. Eu quero saber que o que eu estou ouvindo também, porque, irmãos, vozes nós ouvimos aos montes. Mas identificar a voz de Deus, irmãos, é só quem tem essa presença, só quem tem essa intimidade. E nós precisamos dessa intimidade. O crente sem ter essa presença, sem sentir essa... não tem direção, irmão. Não sabe para onde ir. Então eu quero trazer para os irmãos, não siga
a questão do filho mais velho, apesar de nunca ter se afastado da presença do pai, nunca ter estado distante, na verdade ele nunca soube quem era o pai que ele servia. Aí ele disse: esse aí gastou tudo com meretriz, e agora ele vem e o senhor manda matar um novilho cevado, né, para ele, enquanto que o senhor nunca me deu um cabrito sequer para eu comer com os meus amigos. E aí o pai diz: mas meu filho, olha como esse pai se expressa diante do filho. Mas meu filho, tudo que é meu é teu, não precisava disso, né? Então, só sabe disso, irmãos, quem verdadeiramente vive nessa presença, busca essa presença. Então, o nosso conselho, finalizando essa nossa reflexão, é que se você ainda não sentiu essa presença, que você busque no Senhor. Se humilhe. É assim que a Bíblia diz: se humilhe diante da potente mão do Senhor, né? E aí, com certeza, Deus vai falar ao seu coração. E nós que já sentimos, irmãos, não sejamos tragados pelas atividades do mundo, pelas atividades até da igreja mesmo. Às vezes a gente se envolve com tanta coisa da igreja, irmãos, que esquecemos do principal, que é a presença de Deus, né? Então, que essa manhã o Senhor se faça presente na sua vida, de maneira que você possa desfrutar verdadeiramente dessa presença. Que Deus nos abençoe e muito obrigado pela oportunidade de poder falar com vocês, em nome de Jesus.